Bem-vinda e bem-vindo. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa Berosca em que a gente vive. Lá em 2020, eu havia feito um vídeo falando sobre a condenação do ex-jogador de futebol Robinho, que foi condenado por estupro coletivo em uma boate, o fato que aconteceu numa boate lá na Itália. A vítima, uma albanesa, e ele já é jogador na Itália na época, e esse estupro foi cometido por ele e por mais outras pessoas. E aí agora eu já posso falar que o estupro aconteceu, que foi ele que cometeu, porque em 2022 essa decisão transitou em julgado, não cabendo mais nenhuma forma de recurso. Quando eu fiz aquele vídeo lá atrás, havia uma decisão já de uma corte superior, mas ainda estava pendente um recurso para a Corte de Cassação italiana. Pois bem, esse trânsito em julgado, esse fim absoluto aí do processo aconteceu lá em 2022, como eu disse, e o jogador já estava aqui no Brasil. Ele recorreu, mas ele veio para cá para o Brasil. E aí ele teve uma participação, uma passagem pelo Clube Atlético Mineiro, depois pelo Santos, o que foi alvo de bastante polêmica, tanto uma quanto outras participações. Mas enfim, e aí o governo da Itália, como ele não pode pedir a extradição do Robinho, já que o Robinho é um brasileiro nato e o Brasil não extradita brasileiros natos, na verdade a Itália deveria ter mantido o Robinho detido, ou pelo menos cassado o passaporte dele enquanto o processo estava ocorrendo, já que ele era estrangeiro, mas não o fez. A Itália, então, vem desde o trânsito em julgado da decisão, requerendo que o Robinho, então, cumpra a pena no Brasil. Isso é possível pela lei brasileira, isso é possível pela lei, tanto pela Constituição quanto pela lei processual penal. E o órgão competente para fazer a análise do cumprimento de sentença estrangeira no Brasil é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A defesa do Robinho, como faz parte do jogo aí, ela vem tentando desde então criar uma série de embaraços, uma série de táticas para atrasar e até, quem sabe, fazer prescrever esse crime no Brasil. Haja vista que, para que essa sentença possa ser cumprida no Brasil, esse crime não pode estar prescrito caso, imaginando que ele tivesse sido cometido no Brasil, eu tenho que ver tempo de prescrição na Itália e aqui para saber se a sentença pode ser cumprida aqui. E aí, na semana passada, a defesa teve um revés, porque o STJ decidiu, no dia 16 de agosto, o STJ decidiu que indeferiu o pedido da defesa, porque a defesa pedia que todo o processo do Robinho fosse traduzido por tradutor juramentado do italiano para o português e não somente a sentença. Acontece que a legislação ela exige que somente a sentença seja traduzida, não o processo inteiro, até porque não há sentido em traduzir todo o processo, já que não há mais discussão sobre se ele é culpado ou inocente. A única coisa que se precisa aqui agora é da sentença, determinando X pena e X cumprimento, forma de cumprimento. O STJ então demorou bastante, houve um pedido de vista, demorou alguns meses aí para o STJ se manifestar, mas no dia 16 de agosto o STJ finalmente então finalizou esse julgamento. A defesa então não conseguiu o que seria mais uma forma de adiamento, que seria a tradução de todo o processo, e agora a defesa conseguiu mais uns dias aí para produzir uma forma de defesa, sabendo que na verdade as formas de defesa são muito reduzidas, já que, de novo, não há que discutir mais se ele é culpado ou inocente, não há que se discutir mais se aconteceu ou não aconteceu o crime. Tanto autoria quanto materialidade do fato, né, quem fez e o que fez, já estão definidos e não podem mais ser questionados. A única coisa que a defesa vai poder questionar, eventualmente, são requisitos formais que podem ou não permitir que uma sentença estrangeira possa ser cumprida no Brasil. Esses são requisitos procedimentais, como por exemplo esse da questão da tradução, mas talvez o principal entrave que era esse, já caiu e em breve o STJ deve homologar a sentença. Homologada a sentença vai ser determinado para um juiz federal que dê então andamento à execução da pena. E aí sim, cumpridos todos esses requisitos, o Robinho pode sim ser condenado a cumprir a pena pelo estupro coletivo dessa jovem de origem albanesa aqui no Brasil.
Eu quero lembrar uma coisa que eu chamei atenção lá atrás, quando falei desse caso, e que é tão verdade quanto hoje, que casos de racismo, homofobia, mas também casos de violência contra a mulher, que são muito comuns, infelizmente, as notícias têm se tornado cada vez comuns no meio do futebol, em que muitas vezes jogadores são vítimas, mas também, como nesse caso, o jogador ele acaba sendo o autor desses crimes, tanto num caso quanto no outro. Isso tem que ser devidamente apurado e os responsáveis têm que cumprir, têm que ser responsabilizados por aquilo que fizeram. Espero realmente que em breve essa decisão seja homologada e seja dado início ao cumprimento dessa decisão. Bom, é isso. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Esse é o Berosca News, toda semana pelo menos um conteúdo disponível no YouTube e também no formato de podcast em várias plataformas, sempre com o nome aí do Berosca News, no caso do YouTube, Alexandre Bahia. Eu vou ficando por aqui, em breve eu volto com mais algum conteúdo desse lugar que é cheio de maluquices, coisas bizarras, estapafúrdias, que é essa Berosca em que a gente vive. Tchau!